Um bom dia e paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu estou lhe dando um bom dia. Chamo você para você aceitar Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. E peço a vocês que vocês... O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Você está vendo que em redor do mundo a natureza está dando o quê? Ela está sentindo as dores de parto. Então, é o sinal de quê? O sinal da vinda do Senhor. E a humanidade também, ela está sentindo as dores de parto. Esses países aí por fora sofrendo, passando fome, a guerra. Então, tudo isso é o que? Eles estão sentindo as dores de parto, entendeu? E o que? O mês está às portas. Já soltei um vídeo aí para vocês do sonho. Do Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Agora eu vou soltar o sonho do sacrifício. Não vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor, que eu já fiz um vídeo ontem, soltei o sonho do sacrifício. Vou soltar outro sonho pra vocês, né? Que o Senhor apareceu pra mim de uma grande destruição. Vou soltar pra vocês. E vou soltar também sobre o que eu tive agora no dia 31. Dia 31 não, no dia 1º. Foi no dia 1º, foi no dia 2 de dezembro. Eu tive esse sonho. E esse sonho, vocês vigiem. O Senhor está prestes a vir à terra, né? Glória a Deus. Que tanto que as pessoas se voltassem para o Senhor, que aceitassem o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário, que vocês se rendessem a Ele, que vocês começassem a caminhar com Ele. Quem está fazendo um pedido a vocês, o que é a esposa do Senhor, que cujo Senhor apareceu para mim, sonho assim, tu me espera, eu vou voltar. Eu vou soltar esse sonho, vou soltar o sonho de uma grande destruição, que o Senhor estava em pé em cima da minha cabeça. E eu li um versículo antes também, justamente falando sobre isso, né? Agora deixa eu ver em qual foi. Já me lembrei. E eu vou soltar esse sonho e também vou soltar esse versículo pra vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo água. Eu não me lembro o que ela tava fazendo. Sei que ela tava fazendo água. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus estava aqui do meu lado pregando o evangelho. Mas nas redes sociais, entendeu? Assim, pregando, porque ele que me dá um entendimento. Ele tava aqui do meu lado, aqui, juntinho comigo nas redes sociais. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande não, vocês prestem atenção, era um tempo, mas um tempo não era muito grande não. Então, assim, e durante esse período do tempo nós parávamos, eu e ele. Ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele, e ele assim, ele se abaixava assim, não era se abaixar, ele se inclinava assim, como se ele fosse pegar algo, assim de lado, não era de frente pra mim não, era de lado. E na hora que ele fazia isso, ele desaparecia. Na hora que ele for pegar alguma coisa lá, que ele ia pegar, né, ele desapareceu. Aí eu fiquei assim, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de branco, aquele linho fino, transparente, né? Todo resplandecioso. Ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou dizer um sim. Na hora que eu disse sim pra ele desapareceu, entendeu? Só que eu tenho mais detalhes desse sonho que eu guardo pra mim, que o Senhor me concedeu, só que eu guardo pra mim, que é coisa minha do Senhor, entendeu? Eu guardo pra mim. E o que eu solto pra vocês só até aí, né? Que Jesus apareceu pra mim, e ele chegou pra mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse sim. Na hora que eu disse, ele desapareceu da minha frente. Aí eu fiquei esperando por ele no sonho, eu me acordei esperando por ele, né? E quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris, né? Que o arco-íris quer dizer o quê? O arco-íris é um arco que tem escrito na Santa Escritura, né? E eu vou soltar pra vocês. Já soltei um sonho pra vocês. Agora eu vou soltar a Santa Escritura, depois eu solto outro sonho e soltar a Santa Escritura novamente, tá bom? Sobre esse sonho, eu vou confirmar vocês em 3 que eu tava na Santa Escritura, né? Deixa eu ver onde era que eu tava, Senhor da minha alma. Pronto, para livro de Cantares. Glória a Deus, já passou o papel de... Pronto, aqui. Pronto, aqui, ó. Vou confirmar esse sonho nas suas escrituras para vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem Cantares 8. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? O Senhor estava aqui do meu lado pregando o evangelho nas redes sociais, mais eu, entendeu? Pronto.
Entreguei pra vocês, agora eu vou ler outro versículo também para confirmar mais uma vez esse sonho pra vocês, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Entreguei pra vocês, entendeu? Meto leu aonde agora em Cantares? Li Cantares o quê? Li Cantares 6. Cantares 6 e o versículo, primeiro, versículo 10 pra vocês, entendeu? Que o Senhor está falando com vocês, confirmando o meu sonho, confirmando o meu sonho, confirmando o meu sonho nas Santas Escrituras. A Bíblia, ela é toda o quê? Toda, as Santas Escrituras, ela é toda pura. Tudo que aí nela é puro e verdadeiro, entendeu? Ó, é Cantares 6 e o versículo 10 que eu soltei pra vocês. Ó, vou dar uma explicação a vocês, ó. Vou repetir esse versículo novamente. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira. Quando essa pequena frase, terrível como um exército com bandeira, porque eu não prego só para um povo, eu prego para todo o povo, prego para o povo, principalmente para a nação israelita, né? Para que vocês se convertam, se voltem para o Senhor, que é o que? O nosso rei, o Deus de Israel, o Messias é o próprio Deus, entendeu? Que vocês se voltem para o Senhor, entendeu? O Messias que vocês usam até passar de vocês, povo de Israel, mataram ele na cruz do Calvário, justamente é o que? É o Messias é o próprio Deus, que vocês usam até passar de vocês e mataram, entendeu? O próprio Deus fez carne e habitou entre todos nós e vocês nem perceberam. E porque aquela geração de vocês, tudo muito bem que rejeitou o Senhor. Por que essa rejeição com ele até nessa, já vocês perante o final do dia de vocês? Porque após o arrebatamento, vai vir o restante, o finais, para chegar o tempo de vocês, entendeu? O restante do final do dia de vocês na face da terra, entendeu? Porque essa revolta contra o Messias, que é o que? O verbo se fez carne e habitou entre nós, entendeu? E lá no livro de Isaías, vocês vão ver que ele é o quê? Ele é o nosso Redentor, é o próprio que morreu lá na cruz do Calvário, que vocês, os antepassados de vocês mataram. Por isso que esse versículo está escrito aqui, terrível como o exército com bandeira, porque eu falo com todas as nações, que vocês se arrependam, que vocês se voltem para o Senhor, que o Senhor está às portas, é tempo de renúncia, é tempo de preparação. Agora não, vocês não vão se lembrar do meu vídeo, mas vocês vão dizer assim, quando passar, vocês vão dizer assim, realmente o Senhor levantou uma pessoa que estava falando conosco, com todos nós, chamando nós ao arrependimento. E nós não escutemos o que ela falou, que o Espírito Santo falou na boca da própria esposa dele, nós não escutemos. Pois então, para vocês verem, né? Endurece o coração. Por quê? Porque está escrito no livro de... No livro de Mateus, que o Senhor diz, não sei se é de Mateus ou se é outro livro, depois eu solto pra vocês. Que o quê? Que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque eu tô pregando, o Senhor levantou a rainha do sul. O Senhor levantou a rainha do sul e levantou os homens de Nevi, chamando vocês ao arrependimento. Nem mesmo assim vocês se voltam pra ele, entendeu? Mas a mensagem do Senhor tá sendo entregue, entendeu? Entreguei pra vocês. Agora bora lá pro livro de Osés, né? Pra poder confirmar o arco-íris, né? Bora pra cá, pro Osés. Porque o povo de Israel tem que confirmar no Velho Testamento. Para que vocês creiam e vocês acreditem. E o Senhor vai vir sobre os dois templos. O templo de Israel, né? Que é o templo que o Senhor profetizou, que aquele templo foi derrubado, nunca mais foi erguido. Por quê? Porque vocês fizeram algo terrível nele, nem mesmo assim vocês se arrependem, né? Arrependei-vos. Você não pede só arrependimento só de um, não. É de todo o povo na face da terra, entendeu? Eu, a esposa do Senhor, todo dia peço perdão ao meu amado, entendeu? Por quê? Porque nós estamos na terra. O Senhor diz que o nosso espírito, ele é forte, mas a nossa carne é o quê? Ela é fraca, ela tem tendência a pecar, tá repreendido, né? Então, isso é porque eu gosto de explicar as coisas a vocês, entendeu? Ó... O Senhor vai vir agora. O Senhor pediu para a esposa dele abrir a boca, botar a trombeta na boca dela e falar com vocês, ó. Põe a trombeta, aqui é Osés 8.
Depois eu vou lá mostrar sobre o quê? Sobre o arco-íris, aqui em Oséias mesmo, tá bom? Põe trombeta a tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra os dois templos que tem dele aqui na face da terra. O tempo católico e o tempo evangélico. Ele vai vir contra vocês. Por causa de quê, medo? Que o Senhor vai fazer isso conosco? Por causa que quebraram uma aliança e transgrediram a lei dele. E vocês sabem o que aconteceu. E vocês sabem o que vocês estão fazendo. Mas nem mesmo assim vocês se arrependem, né? Ó, põe a trombeta na tua boca. Eu tô avisando a vocês. A esposa do Senhor e os homens de Levi estão avisando vocês que tem que haver arrependimento, transformação de vida. Se os homens de Levi não quiser, a esposa do Senhor faz, entendeu? Ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Aí o Senhor vai vir com fúria. Por isso que o dia da vinda dele é um dia de quê? Um dia de ira, que tem escrito lá no livro do Apocalipse. Dia de ira. Vocês já pararam para raciocinar? Um Deus irado? Não, deve ser terrível. Pois então, eu vou soltar esse versículo para vocês. Antes eu vou confirmar o que eu falei pra vocês aqui no livro de Oséias. Bora pra cá? Tá aqui. Mesmo, ó, Oséias 8 e o versículo 1 que eu soltei pra vocês. Que o Senhor vai vir sobre a casa dele, entendeu? Peraí. E ele dará a sua vinha dali e o vale de arco por porta de esperança. Você está vendo? O arco por porta de esperança. Você sabe o que é o arco? O arco-íris que ele me mostrou quando eu me acordei do sonho. Eu me acordei tão assim angustiada porque eu não tinha continuado esperando por ele, né? Então, assim, aí ele me mostrou o arco. Aí o que é o arco na Santa Escritura? Eu tô lendo para vocês. Passagem de Oséias, ó. E ele dará a sua vinha dali e o vale de arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu do Egito. Glória a Deus. Também o povo de Israel vai abrir a boca e vai começar a louvar o Senhor, como nunca louvaram, né? O povo todas as nações, né? Mas o povo de Israel, porque é o povo que tem promessa, é um povo tão assim, né? Tá certo que temos que já se voltar para o Senhor, né? Eles adoram o Senhor em espírito e em verdade, mas preste atenção que o Senhor, o Deus que vocês adoram, é o próprio Messias, é o próprio Uial que vocês o mataram nos antepassados de vocês. Pede piedade ao Senhor. Tá certo que essas que está escrito no livro do Apocalipse, elas têm que se cumprir. Mas quem dera se vocês se arrependessem igual os homens de Levi, que aconteceu perante a terra de vocês. Eles não se arrependeram? O Senhor não perdoou? Vocês estão em sentenças também. Se vocês se arrependerem, se vocês pedirem perdão ao Senhor, o Senhor se volta para vocês. Vocês são o povo da promessa. E nós também, porque nós comemos do corpo, nós bebemos do sangue. O Senhor também nos volta para nós. O Senhor nunca vai abandonar um coração aquebrantado, de amor e verdadeiro, perante a Ele. Que se quebrantou, foi com a verdade, o Senhor perdoa, entendeu? Agora cabe o quê? Só humildade, entendeu? E não voltar nunca mais a praticar, né? Que tá repreendido. Quantos profetas o Senhor não levantou para falar com o povo de Israel? O povo de Israel é um povo rebelde, matava os profetas, outros apredejavam, entendeu? Por isso que o Senhor levantou a esposa dele, mas bem longe do povo, bem longe da nação israelita. Por que o Senhor fez isso? Por causa do que vocês faziam. E ela tinha que permanecer viva até o dia do arrebatamento. Por isso que está escrito nas Santas Escrituras, que essa pessoa que ela levantou, que é a Filadélfia, é o anjo da Filadélfia. Essa pessoa que o Senhor ama é o anjo da Filadélfia. Só você ver lá no livro do Apocalipse. Ele ama esse anjo, entendeu? E o que vai acontecer, hein? O Senhor vai tirar ela da terra antes da grande tribulação que vocês vão ter que passar, entendeu? Mas permaneceis firme. Voltai para o Senhor, entendeu? Para o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores e o leão da tribo de Judá, né? Glória a Deus, nosso refúgio. Encerrei para vocês, viu? Sobre o meu sonho. Encerrei sobre o sonho. Eu vou soltar o vídeo, mas não é agora. Eu vou soltar o segundo sonho para vocês, mas com as Santas Escrituras. Deixa eu soltar só o que eu falei para vocês.
vou soltar nos históricos pra vocês, tá bom? Eu assisto o vídeo e solto o versículo que eu prometi a vocês no livro do histórico. Porque o meu celular tá descarregando, eu tenho que colocar ele pra carregar, tá bom? Fui!